Adriano Rubens fala do meu Corinthians se tem jogador para chegar. Adriano, só para registrar alguns acontecimentos importantes no Corinthians, né? E nesse momento, o objetivo do Dorival Júnior é que 4 reforços sejam contratados. É esse número de contratações com a qual hoje o Dorival Júnior trabalha. O Dorival entende que há necessidade de melhoria e ele está batendo na tecla de que quando ele foi contratado, prometeram a ele 4 contratações. Os alvos em questão, pela ordem: um ponta, um atacante de velocidade, um driblador, um zagueiro, depois um meia atacante. E esse meia atacante eu fui descobrir ontem, conversando com uma pessoa do Corinthians, que esse meia atacante precisa chegar até porque o Coronado foi embora. E na visão do Dorival hoje, resta apenas para essa função do camisa 10, do armador, o Rodrigo Garro. Ele também gostaria de mais um lateral direito por não confiar no reserva do Mateuzinho. O Léo Maná hoje não gosta de muito prestígio, não tem muito moral com o treinador corintiano, tá bom? Bora falar agora sobre o Corinthians. Que história é essa de que o Timão está de olho no artilheiro do Campeonato Paranaense? Trata-se de Matheus Moraes, 24 anos de idade, jogador que se destacou no Maringá. Foram 9 gols marcados em 18 partidas na atual temporada. Atleta que já foi especulado em alguns clubes brasileiros. O Atlético Paranaense fez proposta oficial, o Juventude chegou a sondar, mas já retirou oferta. O Vasco, entre outros, também demonstraram a intenção de fechar com o jogador. Informação do interesse corintiano é do Luiz Fabiani, que cobre o Corinthians. Ele é um dos setoristas do clube. Entrei em contato antes de gravar esse vídeo com o staff do jogador, que me assegurou que até agora ninguém do Corinthians o procurou. Como a janela de inscrições para atletas que disputaram os campeonatos estaduais se encerra nesta sexta-feira, acho pouco provável que exista tempo hábil para que esse negócio seja fechado, no máximo em 24 horas. Importante contar também que o Maringá estabeleceu um valor alto para a negociação do atleta, que é considerada uma das maiores promessas do clube recentemente. Estamos ao vivo com o Cristiano Dresch, que é o presidente do Cuiabá. Cristiano, para começar, a dívida do Corinthians com o Cuiabá vem do ano passado do RNL, é isso? Venceu em julho do ano passado a segunda parcela que eles deveriam ter pago, né? Tá. A primeira foi paga no ato. Tá. E a segunda venceu em julho, não foi paga, né? A gente procurou a CNRD em julho do ano passado mesmo. Foi julgado o plano coletivo deles no início desse ano. Tá. E a gente tá aguardando. O que significa o plano coletivo? Explica para mim, Cristiano, até porque tem muita gente que tá ouvindo e não tem a mínima ideia do que se trata. A Câmara Nacional de Resolução de Disputa juntou uma série de pessoas e clubes para quem o Corinthians devia e juntou tudo no mesmo balaio, é isso? Sim, são todos os credores que o Corinthians tinha na CNRD, Tá. que são clubes, são empresários, atletas. Tá. Né, e foi feita como se fosse uma recuperação judicial na CNRD. Tá. Com várias vantagens para eles pagarem, é isso? Para o Corinthians, né? Isso, para o Corinthians. Porque, por exemplo, você tinha quanto a receber e como é que ficou o teu acordo? Só para o pessoal entender. O Cuiabá tinha em torno de 18 milhões de reais. Né, de reais. Essa dívida foi parcelada para ser paga em 6 anos. Né? 6 anos. Com parcelas trimestrais. Acho que nem... foi um presente que eles ganharam da CNRD. Tá. E não estão conseguindo cumprir, né? Até o momento não cumpriram. O prazo termina hoje às 23h59 para a primeira parcela desse grande acordo na CNRD, valor de 4,5 milhões de reais. Essa informação você tem também? Esses 4,5 milhões é o valor total que eles têm que pagar, né? Que inclui o Cuiabá e vários outros credores, isso, né? Tá. Exatamente. E até agora não caiu nada. Não, eu não acredito que deva cair, né? Acho que não tem mais ninguém trabalhando nessa hora lá, não. E aí, só para completar, você tinha me dito antes de eu te colocar no ar, você estava me explicando, em se confirmando o não depósito, como é que você e o Cuiabá procedem a partir de amanhã? Nós vamos protocolar amanhã no primeiro horário uma petição na CNRD informando que a gente não recebeu. Tá. E a punição, nesse caso, não pagamento, é o transfer ban imediato. Tá, e o Corinthians ficaria proibido de inscrever atletas até fazer essa quitação, é isso? Exatamente. Mas pagou automaticamente, ele está liberado para registrar jogadores de novo, né? Sim, exatamente. Boa, então tá bom. Vamos falar sobre o Pedrinho. Hoje o Samir Carvalho trouxe a informação de que o Pedrinho do Shakhtar e que o Mantuan do Zenit estariam na mira do Corinthians. E aí tem um pouquinho de contradição da parte do Fabinho Soldado, porque o Fabinho disse que não gostaria de trazer jogadores que já passaram pelo clube, né? Essa justificativa foi dada em relação ao Romarinho, mas em contrapartida fica essa questão do o Mantuan e o Pedrinho podem voltar, mas não vão voltar. Conversei com um dos empresários do Mantuan, disse que o Corinthians não procurou e mesmo que procurasse não teria dinheiro para comprar o Mantuan do Zenit. Em relação ao Pedrinho, eu conversei com o Will Dantas,
O Will disse que não vê nenhuma possibilidade de o Pedrinho sair do Shakhtar e contou que na semana passada o Inter Miami chegou a fazer proposta para comprar o Pedrinho, mas que não houve a intenção de fazer o negócio, tá? Quero falar agora sobre o Corinthians, mais especificamente sobre Breno Bidon, que pode estar com os dias contados. Tenho falado para vocês já há algum tempo sobre a necessidade de o Corinthians vender pelo menos um atleta nessa janela de transferência, certo? Pois bem, o Bidon foi observado por olheiros do PSV na partida contra o Ceará na noite dessa quarta-feira no Castelão, jogo que termina com uma vitória corintiana por 1-0. Não dá para dizer que ninguém do Corinthians brilhou, foi uma atuação discreta, com dificuldade, mas que foi premiada por uma boa jogada do Carrilho pela direita, cruzamento para o gol do Thales Magno. Vitória super importante para o Corinthians, que não vencia há 5 partidas, eram 3 empates e 2 derrotas. Informação sobre essa observação do PSV em relação ao Bidon foi divulgada pelo jornalista Luiz Fabiani. A ideia da equipe holandesa é fazer uma proposta oficial ao Corinthians nos próximos dias. Só para completar, Bidon, que já esteve avaliado em mais ou menos 25 milhões de euros, hoje deve estar valendo algo na casa dos 15 ou no máximo 20 milhões de euros. Isso porque há uma percepção de que nas grandes ligas, como por exemplo a inglesa, ele teria muita dificuldade por conta da falta de intensidade. A saideira sobre o Corinthians, com a vitória o Timão foi para o 9º lugar, 19 pontos, apenas 3 pontos atrás do G6, mas queria chamar atenção para a sequência de jogos para lá de complicada do Corinthians. No próximo sábado tem São Paulo e Corinthians no Morumbi. Na rodada seguinte, o Corinthians recebe o Cruzeiro, visita o Botafogo e começa a decidir sua vaga nas oitavas, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. E você, o que pensa sobre o momento do Corinthians? Já usa o espaço para comentários, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o Corinthians. Ronaldo Fenômeno está no mercado procurando investidores para colocar dinheiro no timão. Não é novidade que o Ronaldo gostaria de comprar a SAF do Corinthians, mas ele já percebeu que essa ideia não vai prosperar tão cedo. Qual que é a estratégia do ex-atacante do Corinthians? Encontrar gente com muita capacidade financeira que possa aplicar esse dinheiro no clube, tendo o Ronaldo como um porta-voz e alguém que ajude nas decisões. Vale a lembrança de que o Timão hoje tem 2,5 bilhões de reais de dívida, a maior dívida do futebol brasileiro. A possibilidade de SAF virou algo fora de cogitação. O Corinthians tem tido toda a dificuldade do mundo em pagar suas dívidas. Nessa última quinta-feira, por exemplo, venceu um prazo para quitação da primeira parcela de um grande acordo com a CNRD, a Câmara Nacional de Resolução em Disputas. O Corinthians não tinha 4,5 milhões de reais para fazer essa quitação. A promessa do Corinthians é de que até terça-feira, última data para apresentação do boleto pago, o Corinthians vai conseguir esse dinheiro. E para evitar novas situações como essa, é que o Ronaldo busca investidores no mercado. Resta saber como é que Gaviões da Fiel, sócios e conselheiros vão lidar com essa ideia caso o Ronaldo apresente de fato investidores. Quero completar a notícia do Corinthians trazendo números de Memphis Depay, que não consegue ir bem em partidas internacionais pelo Corinthians e em clássicos. Ele vai jogar contra o São Paulo pela 10ª vez um clássico paulista. E nos outros 9 jogos nem sequer marcou gols contra São Paulo, Palmeiras e Santos. Contra o São Paulo o aproveitamento é horroroso. Nenhum gol, nenhuma assistência e 2 derrotas em 2 partidas. Ainda assim o saldo, apesar dele não marcar gols, nem é tão ruim. São 4 assistências, 2 contra o Palmeiras, 2 contra o Santos. Ele tem 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Pergunta que eu deixo para você é: você está satisfeito com a entrega do Memphis Depay vestindo a camisa alvinegra? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que antecipou mais um caminhão de dinheiro relacionado aos direitos de TV. O CORE, Conselho de Orientação do Clube, aprovou a antecipação de 30 milhões de reais em direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Esse dinheiro chega para ajudar a conter a crise financeira sem precedentes e que se tornou ainda mais evidente depois que o Augusto Melo deixou a presidência. Esse valor vai ser adiantado por meio do contrato da Liga Forte União. Vale a lembrança de que o Corinthians já havia antecipado 150 milhões de reais via empréstimo com a XP. Gaviões da Fiel, para completar o noticiário alvinegro, esteve nessa terça-feira no CT para conversar com atletas, isso já é público notório. Queria só acrescentar um detalhezinho que passou meio despercebido da manifestação feita pela Gaviões por meio de uma nota. A Gaviões disse que vai se encontrar com Memphis Depay para cobrá-lo de forma pessoal. Destaquei o trecho do texto, abre aspas: o Memphis Depay não estava no CT,
mas já avisamos que vamos conversar diretamente para saber o que ele quer, ficar ou sair. No Corinthians, quem fica tem que ter vontade de honrar a camisa. Fiquei curioso para entender por que o Memphis Depay não estava no centro de treinamento no momento em que torcedores conversaram com dirigentes e com jogadores. A explicação se deu porque o treino foi pela manhã, os jogadores que viajaram para Fortaleza para enfrentar o Ceará continuaram no CT, almoçaram por lá e quando eles se preparavam para iniciar a viagem foi quando chegaram os torcedores da Gaviões. Nesse momento os atletas não relacionados já haviam deixado o centro de treinamento. Só para completar, registrar que Fabinho Soldado e Osmar Stabile foram bastante cobrados pela torcida organizada alvinegra. E você, que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians, queria te atualizar sobre Carlos Vinícius, centroavante de 30 anos de idade, que é torcedor do Corinthians, tem feito todo o esforço do mundo para se acertar com o timão, mas ainda não existe um acordo. Queria contar que o Carlos Vinícius já baixou sua pedida 2 vezes. É bem verdade que a primeira rodada de negociações com o Corinthians tinha o Carlos Vinícius pedindo um pacote bem superior a R$1 milhão. Livre no mercado, ele gostaria, entre salários, direitos de imagem e luvas, de ganhar perto de R$1.300.000 por mês. Diante da negativa do Corinthians, o Carlos Vinícius fez uma pequena redução e já aceitou uma outra segunda redução, que faria com que o Corinthians pudesse contratá-lo hoje por menos de R$1 milhão mensais. Importante contar também que o Carlos Vinícius confia tanto no seu taco que já topou inclusive assinar contrato de uma temporada com o Alvinegro. Ele confia que vai se valorizar e que se o Corinthians não quiser ficar com ele depois de um ano, não lhe faltarão propostas. A interpretação do Carlos Vinícius é de que depois de rodar a Europa praticamente inteira, ele tem capacidade e potencial para fazer sucesso no futebol brasileiro. Mas, Nicola, o Corinthians precisa de um centroavante? Na teoria, sim. Na prática, a prioridade se dá por atacantes de velocidade e esse talvez seja o grande ponto para que o Corinthians ainda não tenha fechado o contrato com o Carlos Vinícius. Dorival Júnior tem batido muito na tecla sobre a necessidade de jogadores de velocidade, de bom drible, 1 contra 1. Não é o caso do Carlos Vinícius, que se juntaria a Yuri Alberto e Memphis Depay na função de centroavante. Nicola, mas o Yuri vai ser vendido ou não? A tendência nesse momento é que não. Enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. As tratativas entre Corinthians e Carlos Vinícius existem, não estão fechadas e ele precisa de uma resposta rápida do Timão, até porque tem 2 ofertas da Arábia Saudita e os sauditas têm cobrado uma posição. Assim que surgir qualquer novidade sobre o tema, volto para contar para vocês. Só não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. Preciso te atualizar também sobre o Corinthians, situação de André Sanches, cada vez mais complicado, o ex-presidente do Timão. Foi na última segunda-feira, passou por um momento de dificuldade, o COR e o Conselho de Orientação sugeriu que se discuta uma punição ao Andrés por ter utilizado o cartão corporativo para bens pessoais enquanto presidente do Corinthians. Nessa sexta-feira, o Movimento Corinthians Grande, importante grupo político no Parque São Jorge, entrou com um pedido de desligamento de André Sanches do Conselho Deliberativo. Se esse pedido for aprovado por membros do Conselho Deliberativo, no momento seguinte ele terá o pedido de exclusão do grupo de sócios do clube. Dessa maneira, um dos presidentes mais importantes da história alvinegra pode nunca mais participar de qualquer coisa política. Sei que muito torcedor do Corinthians adoraria que essa história acontecesse. Só para completar, o Movimento Corinthians Grande afirma que o pedido se baseia no fato de... O pedido de afastamento se baseia no Estatuto do Clube e também na Lei Geral do Esporte e no Profut, por gestão irregular e temerária. As últimas 2 do Corinthians, Hugo vai passar por cirurgia devido a uma hernia inguinal, eu me refiro ao lateral e não ao goleiro. Já Maicon, o volante, sofreu lesão muscular e ninguém no Corinthians divulgou se a lesão é grave, se não é grave, qual o tempo de recuperação para o atleta. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.